Meu amigo Marcelo, amigos do canal Flamengano, clique no lance. Fazer uma retrospectiva desse Flamengo 2025 e conversar um pouco. Como a gente sabe, o Flamengo terminou o campeonato intercontinental com o vice-campeonato após perder nos pênaltis para o Paris Saint-Germain depois de um empate em um gol, né? No primeiro tempo, o georgiano Kvaratskhelia, numa jogada de meio campo do que agora espirra, uma jogada também acidental, ela espirra, encontra um buraco no meio campo do Flamengo, chega no fundo, ela é cruzada rasteira para o interior da área, o Rossi perde o tempo da bola e permite o gol do Paris Saint-Germain. No primeiro tempo, que era muito igual, muito parelho. Mas o Flamengo não se abateve, não. E numa jogada no segundo tempo, que é um erro do lateral do Paris Saint-Germain, que deveria ter sido revertido, uma jogada bizonha, o lateral batido errado, depois o jogador chuta errado. Sei que o Flamengo retoma a bola e dentro da área o Marquinhos, que eu disse aqui que é o elo fraco da defesa, não que seja um mau jogador, Marquinhos. Mas nesse nível, para mim, era o jogador que poderia dar uma oportunidade ao Flamengo e aconteceu. Fez um pênalti no Arrascaeta, Jorginho bateu muito bem, deslocou o goleiro Safonov, fez o empate. E aí fomos para a prorrogação. Fazer um registro, Varela muito bem em cima do Kvaratskhelia, muito pouco permitiu, mas depois, já no final, outro jogador por ali, em que ele já estava cansado, teve dificuldade, mas fez uma partida muito boa, defesa muito bem. O meio jogou bem, o Rasca jogou bem, depois que entrou o Saúl e o De La Cruz jogaram bem, o Flamengo fez uma boa partida. Eu não concordo com a entrada do Pedro, mas é aquele negócio. Eu defendi no canal que é melhor um jogador 100%, seja o Bruno Henrique ou o Juninho, Bruno Henrique já tinha jogado, do que um jogador que não está 100%. Mas é aquele negócio, o Felipe Luiz não bota ele, quer dizer, pô, o Pedro não jogou, o Pedro é o artilheiro, é o jogador mais importante do comando do ataque, sem nenhuma dúvida. Então o cara fica naquela. O Pedro tinha entrado bem contra o Pirâmides, então pareceu que ele tinha condição, o Pedro não esteve bem. Falta ritmo de jogo, não é que ele não é um bom jogador, um excelente jogador. Acho que se ele tivesse tentado um outro jogador, para mim seria melhor. Um jogador que está 100% fisicamente. Enfim, o Flamengo fez ali, na prorrogação, o Prata teve uma chance clara, o Marquinhos teve uma chance claríssima para o PSG, então no final foi para os pênaltis. E o goleiro Safonov fez 4 defesas, é verdade, né, com uma marca, mas, gente, só a do Saúl, que foi no canto e tal. Os outros 3 chutaram no meio do gol, muito fácil para ele. O Costa pegou um, o Dembélé perdeu um, ou seja, o aproveitamento foi muito ruim. Né? De 4, o PSG fez 2 e o Flamengo de 5 fez 1. Não tinha o Arrasca, não tinha o Jorginho, mas já tinham sido substituídos. E faltou ali um pouco de tranquilidade na cobrança das penalidades. Enfim, o Paris acabou campeão, mas o Flamengo fez um ano muito bom. Um ano de campeonato estadual muito seguro. De um campeonato brasileiro, pau a pau com o Palmeiras. Mas muito bem, com apenas 5 derrotas em 38 rodadas e campeão. Com uma Supercopa e que atropelou o Botafogo. Com uma Libertadores que teve uma caminhada dura, mas que teve um fechamento com um título muito importante. Com o Campeonato Mundial, perdeu para o Bayern de Munique, mas ganhou do campeão Chelsea. E com esse Intercontinental que vem com 2 taças e um vice-campeonato nos pênaltis, o campeão europeu. Grande, sem ficar jogando o tempo todo atrás, não ficou atrás, com medo. Jogou bola, perdeu nos pênaltis. Porque é assim que é o futebol. Desculpa, alguém vai ganhar, alguém vai perder. E o Flamengo jogou muito bem. Fez um ano muito bom e acho que descansa agora merecidamente. Falar da final da Copa do Brasil de hoje, o primeiro jogo, para mim, tá bom pro Corinthians. Marão. Empatou em São Paulo. O Vasco vai decidir em cada, tá bom pro Vasco. Mas para mim tá não. Vou te explicar por quê. O jogo foi muito ruim em São Paulo. O Corinthians não acertou nada. 0. E mesmo assim não perdeu o jogo. O Corinthians chutou uma bola em direção ao gol, aos 48,5 do segundo tempo, com o Vitinho, ex-Flamengo, no meio do gol. Só. Mas o Vasco jogou melhor, controlou as ações, mas que defesa o Hugo fez? Nenhuma. Teve uma cabeçada na trave, teve um escanteio, cabeçada na trave. Teve um gol no lado de cada lado, mas eu não estou contando porque o Vasco não acertou uma bola no gol do Hugo. O Hugo não fez uma defesa, o Léo Jardim fez essa, no meio do gol, fraca do Vitinho.
Então, assim, o jogo foi muito ruim. Então, se o Corinthians jogou tão mal e não perdeu, o Vasco não conseguiu ganhar, por que não há de pensar que o Vasco perdeu a chance de, quando o Corinthians jogou mal porque o Vasco marcou bem, o Vasco não soube aproveitar? Essa é a sensação que eu tenho. Claro que o jogo é no Rio, é claro que o Vasco está no jogo, mas me deu a sensação de que o Vasco perdeu a chance de matar esse confronto e talvez perca o título. Não sei, não estou aqui afirmando que vai perder, não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer e aí a gente volta com um clique para fechar o ano e colocar aí mais algumas questões finais. Tá bom, pessoal? Valeu, galera. Um abraço. Clique no lance.